Que bom, hoje nós estamos encerrando mais uma série de mensagens aqui da Igreja do Alto, retornamos os nossos cultos públicos, temos alguns irmãos aqui, alguns eu estou revendo hoje, é muito bom ter vocês aqui com a gente, uma alegria enorme. Sei que alguns irmãos não podem estar aqui conosco, nós estamos com muitas saudades de cada um de vocês e que o Senhor fale aos nossos corações. Nós aproveitamos o mês de outubro, o mês da Reforma Protestante, e esse ano nós celebramos 503 anos da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero pregou as 95 teses na porta da catedral da igreja, da Catedral de Wittenberg, protestando contra toda a situação que estava acontecendo ali naquele cenário. Nós já vimos nessa série como que o contexto da Reforma Protestante ele é muito semelhante a tudo que nós estamos vivendo hoje. Na época da Reforma, um contexto assim de corrupção na igreja, onde a igreja, usando o medo das pessoas, o medo do inferno que as pessoas tinham, queriam vender um pedacinho do céu, como que na época da Reforma, em 1517, eles ainda viviam ecos daquilo que foi a peste negra, que devastou a Europa, e como que nós estamos vivendo também em um contexto de pandemia. Então nós estamos olhando para o contexto da Reforma, vendo como ele se parece com os nossos dias, e a partir das verdades, de um resumo que foi as 95 teses de Martinho Lutero, nós estamos trazendo algumas verdades para a nossa vida hoje, que é o somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente as Escrituras e glória, somente a Deus. Uma grande verdade para os nossos dias é que muitos dos pilares das nossas vidas, eles foram abalados. Alguns até assim trincados, por conta das perdas, por conta das lutas, por conta das dificuldades que nós estamos enfrentando neste momento, por conta das incertezas que este cenário ele trouxe para as nossas vidas. Em como que essas verdades que foram trazidas pelos reformadores, por Lutero, como que essas verdades, através da Bíblia, podem fortalecer os pilares da nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre o quinto sola, glória somente a Deus. E como que essa verdade, ela fortalece os pilares da nossa vida, que possa fortalecer os pilares do nosso coração. Quero começar fazendo uma pergunta. O que você valoriza? Para pensar um pouco. O que é aquilo que mais tem valor para você? Você já pensou um pouco a respeito disso? Quando nós olhamos para a nossa vida, nós valorizamos, muitas vezes, coisas boas. Como, por exemplo, existem pessoas que valorizam muito as riquezas, tudo que conquistou, porque, afinal de contas, foi uma vida trabalhando, foi uma vida de luta, foi uma vida lutando para conquistar aquilo tudo e, finalmente, conseguiram conquistar, e ela olha para aquilo tudo, aquilo ali é a glória para aquela pessoa. Tudo que ela conquistou, aquilo ali é o ápice da vida dela, por conta do quanto ela valoriza aquilo. Outras pessoas valorizam os relacionamentos, os amigos que conquistou, os familiares, e também como isso é bom. E quando enxerga o sucesso na família, quando vê uma família feliz, aquilo é a glória para aquela pessoa. Ou outras pessoas valorizam o sucesso, a felicidade, aquele momento que marcou a vida de alegria, de euforia, e vivem buscando cada vez mais esses momentos. Às vezes você olha, Bernardo, tudo isso é muito bom, de fato tudo isso é bom e vai ter um lugar em nossa vida, as nossas conquistas, os nossos relacionamentos, o nosso sucesso, a nossa felicidade, tudo isso tem um lugar na nossa vida. Mas o problema é que tudo isso também pode ser muito frágil. E o problema é quando nós colocamos isso como o pilar, aquele pilar mais importante na nossa vida. O problema é quando nós olhamos para essas coisas e nos gloriamos nisso.
quando a glória da nossa vida está nessas coisas, está em uma vida terrena. E aí, muitas vezes, as coisas que valorizamos são as mesmas coisas que nos gloriamos, que olhamos, que conquistamos, e que aquilo foi o ápice de tudo que nós temos. E aí, quando isso é abalado, quando isso fica trincado, quando nós perdemos esse pilar, é como se a gente perdesse tudo, perdêssemos a nossa vida, acabou, perdemos o chão, porque era tudo que nós tínhamos, era tudo que nós buscávamos, era a nossa riqueza, era a nossa glória. Todas essas coisas são boas, entendam isso. Tem um lugar importante em nossas vidas, em nosso trabalho, naquilo que conquistamos, mas não é aquilo que é principal. Hoje nós vamos meditar na carta de Paulo à igreja em Éfeso. Efésios, capítulo 1, deixa a sua Bíblia aberta, e enquanto isso, deixa eu falar um pouquinho com você sobre essa cidade. Uma cidade muito parecida com isso que nós estamos falando aqui. Uma cidade que valorizava algumas coisas terrenas. Por exemplo, Éfeso era uma cidade estratégica para o Império Romano. Era uma cidade de negócios. Se nós tivéssemos ali, André, na época, uma bolsa de valores, com certeza Éfeso seria uma dessas cidades. Ia ter uma bolsa de valores ali na cidade de Éfeso para os negócios. Uma cidade estratégica para o Império Romano. Uma cidade muito importante para os gregos, porque Éfeso era o centro cultural ali daquela região, era o centro religioso daquela região. Tinha ali em Éfeso um templo suntuoso para os romanos da deusa Diana, para os gregos Ártemis, onde eles se vangloriavam de ter aquele enorme templo, onde as pessoas vinham de todas as partes para visitar, onde aprendiam da cultura dos gregos, onde aprendiam a respeito dos deuses romanos. Rota de entrada, de negócios, tudo que ia entrar para a Ásia Menor, que saía da Europa e que entrava para a Ásia, tinha que passar por Éfeso. Uma cidade importantíssima, uma cidade de riquezas, uma cidade de glória, a glória do Império Romano, a glória dos templos dos deuses que eles tinham ali, a glória do movimento financeiro que eles tinham naquela cidade. Sabe o que seria Éfeso hoje? Talvez uma cidade assim como... Entenda, viu, gente? Não vou criticar nenhuma cidade, nem alguém de uma cidade, né? Quando a gente brinca, fala alguma coisa, né? Por exemplo, como São Paulo. Você já conhece alguém de São Paulo? Tem alguém de São Paulo aqui? Não. Você conhece alguém de São Paulo, capital? Quem conhece alguém de São Paulo, capital aí? Você já viu quando ele vem para o interior, quando ele chega aqui, ele chega num horário lá na sua casa, ele está lá com você conversando, dá 2 horas da manhã. Você fala assim, vamos comer alguma coisa? Você fala, o que é isso? É 2 horas da manhã. Ué, mas aqui não tem nada aberto 2 horas da manhã, não. Lá em São Paulo tem. Rapaz, lá em São Paulo tem tudo aberto 2 horas da manhã. Lá em São Paulo é bom demais. Lá em São Paulo tem... Você sai qualquer hora, você encontra tudo aberto. Aqui não tem nada 24 horas. Já teve, né, gente? Um mercado, né? 24 horas. Hoje não tem mais. Éfeso seria essa cidade. Um cidadão de Éfeso seria como essa pessoa que mora numa cidade muito importante, onde tem muito movimento cultural, muito movimento de negócios, onde uma cidade que não dorme, é muito movimentada. Esse era o cidadão de Éfeso. Essa era a identidade dele, porque Éfeso era uma cidade que esbanjava riqueza e que esbanjava glória. Veja aí o templo da deusa Diana ou Ártemis, e hoje, o que é este templo? Apenas os pilares, mas... Bom, os pilares, perdi a outra palavra que eu queria falar. Mas foi o que restou dali. E aqui, Deus já está mostrando para a humanidade
como ele trabalha, daquilo que era poderoso, daquilo que eles tinham como centro na época e o que restou hoje. E aí vem Paulo e escreve uma carta para esses irmãos que vivem nesse contexto. Existem outros problemas em Éfeso que a carta vai tratar, mas hoje nós vamos nos concentrar nessa mensagem de Éfeso. E aí vem Paulo e escreve uma carta que vai confrontar a cultura, esta cultura, falando sobre as verdadeiras riquezas em Cristo. Vai ser algo que vai se repetir na carta, a respeito das riquezas da graça, a respeito das insondáveis riquezas de Cristo, a respeito de uma herança que nós temos em Deus. Isso vai se repetir várias vezes durante esta carta. Por quê? Paulo está escrevendo uma carta para uma cidade, para uma região muito rica, onde as pessoas valorizavam muito essas coisas, esses movimentos, a cultura, outras religiões que tinham ali, e Paulo vai falar sobre a verdadeira riqueza. E veja como que isso pode chamar a atenção de um cidadão de Éfeso. Quando ele vai falar sobre riquezas, para uma cidade muito próspera. E Paulo vai dizer o que são as verdadeiras riquezas. Paulo vai dizer, basicamente, que não existe no mundo glória maior do que a glória de Deus e riqueza maior do que nos gloriarmos nele. Nada do que o homem possa fazer, produzir, criar, obter, nada disso se compara a riqueza que nós temos em Cristo Jesus, no nosso relacionamento com Deus, em conhecer a Deus, em conhecer a Cristo Jesus, que eles estão conhecendo, que eles estão vivendo e partilhando ali. Mas sabe, quando nós paramos para pensar no quinto sola, glória somente a Deus, confronta a nossa cultura hoje, confronta os nossos dias, aquelas coisas que são verdades últimas, que são pilares fundamentais para a nossa vida, porque glória somente a Deus é um convite para deixarmos de nos gloriar em nossas frágeis riquezas deste mundo e passarmos a viver para a glória de Deus. Esse era um convite, em partes de uma das coisas que Paulo estava falando nesta carta. Como eu falei, existem outros problemas que Paulo está lidando nesta carta. Mas hoje eu quero focar sobre isso. Como viver para a glória de Deus. O que é isso? O que é o glória somente a Deus hoje, do que Ele fez em nossas vidas, em como nós devemos viver. Por isso, pega o seu texto bíblico, lá em Efésios, capítulo 3, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 6 apenas. Se você quiser, mantenha a sua Bíblia aberta. Efésios capítulo 3, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 6, a palavra do Senhor, ela diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Senhor, muito obrigado por sua palavra, Pai. Te peço que, pela sua infinita misericórdia, como nós oramos no início deste culto, ilumine as nossas mentes, os nossos corações, ó Pai, para que possamos compreender esta riqueza, a riqueza da sua glória, em nome de Jesus. Amém. Por isso, queridos, falando sobre um paralelo sobre as riquezas deste mundo, tantos pilares da nossa vida que foram abalados, aquilo que talvez nós considerávamos como riqueza, que nós perdemos, mas nós podemos nos voltar para a nossa vida, uma vida de louvor, uma vida de glória ao Senhor. E em primeiro lugar, para vivermos para a glória de Deus, precisamos saber que pertencemos a outro lugar.
Veja o versículo 3. Paulo começa: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo começa louvando, Paulo começa exaltando, Paulo começa bendizendo a Deus. Bendito o Deus. Pensa num contexto de uma sociedade muito idólatra, numa cidade onde eles serviam a vários deuses. Paulo está louvando e bendizendo ao Deus poderoso, soberano, que está reinando, que está acima de todas as coisas. Um Deus que está sobre tudo e sobre todos. É isso que quer dizer quando Paulo começa louvando e exaltando a esse Deus. Mas aí Paulo ele traz uma palavra que conforta muito. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor, aquele que veio, que morreu, que ressuscitou, que pagou o preço dos nossos pecados. Olha, Ele é filho desse Deus poderoso. Ele é o nosso mediador. Nós tínhamos um problema com Deus Pai, o Deus Pai que está acima de todas as coisas, mas o Deus Pai enviou o seu Filho para morrer, para pagar o preço da nossa dívida, do nosso problema, do nosso pecado. E agora Paulo continua dando uma boa notícia para eles, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Quando nós olhamos para o grego, nós vemos aqui a repetição da mesma raiz, dessas três palavras, de bendito, abençoado e bênção. Paulo ele faz isso de propósito na sua escrita, justamente para poder mostrar o valor que tem essa bênção. Ele está repetindo ali da mesma palavra do grego para dizer da importância disso, dessa riqueza. Paulo está dizendo e sendo muito claro, essa bênção não é deste mundo, não é deste sistema, não é deste lugar. Pensa no contexto de Éfeso, pessoas que olhavam, que lidavam, pessoas que vieram de outras religiões ali, que lidavam com as riquezas, que viam a glória do seu império, que viam tanta riqueza sendo movimentada na cidade, e Paulo está dizendo, olha, a riqueza de vocês não é a mesma deste mundo, não vem dessas coisas, mas vem das regiões celestiais. E sabe, meus irmãos, este mundo, ele pode nos oferecer muitas riquezas, mas existe uma bênção que o mundo não pode dar e que não podemos também conquistar. Existem coisas que você pode comprar com as bênçãos que Deus nos dá, com a bênção do trabalho, os recursos que Deus coloca em nossas mãos, nós podemos adquirir, comprar, crescer, prosperar. Existem coisas que nós buscamos que o mundo não pode dar. E se nós buscarmos nesse sistema, se nós buscarmos nesta cultura, neste mundo, nós não vamos encontrar, ou vamos nos iludir, porque somente Deus, Ele pode nos dar, nos lugares celestiais. Isso que é importante quando nós falamos em viver para a glória de Deus. Entender que aquilo que governa, aquilo que nos abençoa, aquilo que nos sustenta, não está nesse sistema, não está neste mundo, mas está em Deus, em Cristo Jesus, no que Ele fez. E veja como Paulo ele vai repetir também durante a carta, falando a respeito dos lugares celestiais. Os lugares celestiais é onde Cristo está neste momento, com Deus, onde estaremos com Cristo, assentados com Ele em glória, e onde se encontra a nossa verdadeira luta. Não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades. É espiritual, não é nesse sistema. E sabe o que é difícil, meus irmãos? É quando nós paramos para pensar, vou usar algo que está acontecendo num outro país, nos Estados Unidos, mas é algo muito semelhante que acontece aqui, que vai acontecer aqui no Brasil daqui 2 anos, quando nós vivemos um outro momento de eleição. Igrejas brigando, irmãos se degladiando na igreja, brigando, famílias brigando,
por conta de coisa terrena, por conta de coisa desse sistema, por conta de coisa deste mundo. E o que Paulo está dizendo aqui para eles é: a luta de vocês, a vida de vocês, a busca de vocês não está nas coisas deste mundo, não estão nas coisas deste sistema, está em Deus, é em Cristo Jesus. É Ele que tem nos abençoado através do Seu Filho, através da redenção que Cristo Jesus, da obra que Cristo Jesus está operando. Eu gosto da história da Rainha Vitória. Ninguém contou para ela que ela ia ser rainha. Um dia, ela observando tudo que estava acontecendo à volta dela, ela perguntou para o seu tutor: olha, um dia eu vou ser rainha, né? O tutor olhou para ela, ela ainda jovem: um dia você vai ser rainha. Aí então ela olhou para ele e disse, ainda muito nova: então eu preciso me comportar. Então eu preciso mudar a minha forma. Eu preciso entender quem eu sou, onde eu estou, o que eu estou fazendo. Nós precisamos compreender. Uma rainha, ela não é uma rainha só quando está sentada no trono. Ela é uma rainha em qualquer lugar. Se a rainha da Inglaterra chega aqui hoje, o movimento que nós vamos ter que fazer está distante do país dela, está distante do local onde fica o seu trono. Mas todos sabem que é a rainha da Inglaterra. Todos sabem. É dessa forma com as nossas vidas, quando nós entendemos que as nossas bênçãos, que a nossa luta, que a nossa vida, que nós pertencemos a um outro lugar, que nós não mais pertencemos a esse sistema. Então, para vivermos para a glória de Deus, precisamos compreender que não fazemos parte desse sistema e que não vivemos mais sobre o domínio, sobre o seu domínio, sobre o domínio deste mundo, desse sistema. Olhar, entender que fazemos parte, estamos inseridos nesse sistema, mas é como Pedro, ele vai escrever em sua carta: nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo, e isso é passageiro. E a gente tem que entender isso, que nós não somos mais desse sistema, que não é Ele que governa, que rege as nossas vidas, e que acima de tudo, acima das eleições, acima quem ganhou as eleições nos Estados Unidos, acima quem vai ganhar as eleições aqui no Brasil, enfim, algo que divide tanto as pessoas, Deus é quem está governando todas as coisas, Ele está governando as nossas vidas. Aí sim, quando nós entendemos que nós pertencemos a um outro lugar, o que governa as nossas vidas são os valores deste lugar, deste sistema, não deste mundo, mas do reino a qual pertencemos, a qual fazemos parte porque fomos comprados pelo Senhor para fazer parte deste reino, e Ele ainda há de se completar. E enquanto vivemos aqui, o que governa a nossa vida são os valores do reino de Deus. Quando o embaixador ele está lá em outro país, na sua embaixada lá, o que governa a vida dele são as leis do país dele. Somos embaixadores do reino aqui neste mundo, neste sistema. E quando compreendemos isso, aí sim podemos passar a viver para a glória de Deus, para a glória deste reino como embaixadores. Segundo lugar, para vivermos para a glória de Deus, precisamos saber que temos uma função. Veja o versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E escolheu aqui a junção de duas palavras do grego, que resumindo, nós podemos dizer que é chamado pelo nome, que ele nos chamou de um lugar, de um tempo, e ele nos chamou pelo nome. Chamou Maria Elisa,
chamou você especificamente porque Ele conhece cada um de nós. E o texto diz que antes da fundação do mundo, antes que pudéssemos fazer alguma coisa para sermos chamados, antes que pudéssemos pensar em existir, e o que Paulo está dizendo aqui é porque é uma ação exclusiva de Deus para as nossas vidas. Ele nos escolheu, Ele planejou. Quando aqui ele diz antes da fundação do mundo, antes da fundação do cosmos, antes da fundação da existência, de tudo que sabemos que existe, Ele já nos conhecia e Ele nos escolheu para uma função. E é o que Paulo ele vai continuar dizendo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Devemos ser diferentes. O povo dessa cidade entendia muito bem o que era um lugar santo, porque eles tinham um grande templo ali naquela região. O povo aqui entendia muito bem quando Paulo diz, Ele nos escolheu para sermos santos, porque existia um lugar santo ali que se destacava em toda a cultura da época, que pessoas de longe vinham para aquele lugar santo, algo que era muito diferente. As pessoas precisam nos conhecer por quem nós somos. As pessoas precisam nos conhecer porque somos cristãos. As pessoas precisam nos conhecer porque vivemos como embaixadores do reino de Deus aqui neste sistema, e isso incomoda. Isso incomoda esse sistema. Incomoda este mundo. Porque o que governa não são os valores deste sistema, os valores desse mundo, mas do reino que vivemos. Por isso vivemos de forma diferente. Por isso que nós somos santos, separados para Deus. Não separados para as coisas deste sistema, mas separados para aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes que tudo existisse, separados para Ele. O mundo precisa nos conhecer por fazermos essa diferença, por sermos diferentes, e cada vez mais isso vai ser evidenciado, cada vez mais. O mundo onde nos chama a vivermos muito parecidos com todos. O mundo onde ele vai dizer, não importa qual religião você serve, não importa isso. O importante é que você tenha uma religião, o importante é que você acredite em um Deus. Não, nós não acreditamos em um Deus, nós acreditamos no Deus, o Deus poderoso, o Deus que reina, o Deus que está acima de todas as coisas. Esse é o nosso Rei, e por causa disso nós vivemos diferente, com a postura diferente, sabendo quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor, quem governa as nossas vidas. Ele nos escolheu para sermos santos, santos neste mundo caído. Ele nos escolheu para sermos sem manchas, prontos para o sacrifício, para fazermos a diferença. Neste mundo, muitas vezes nós vamos pagar um sacrifício por isso. Muitas vezes. Fazer a diferença neste mundo, gente, não quer dizer ser aquela pessoa, às vezes sim, às vezes não. Ser aquela pessoa insuportável. Às vezes você vai. Às vezes tem algumas verdades que são muito duras para esse sistema. Infelizmente, nós não podemos nos distanciar da verdade. Mas não é, às vezes, querido, viver distante das pessoas deste mundo. É fazermos a diferença junto com elas, em nosso trabalho. Um funcionário que entende que faz a diferença, ele não trabalha somente por causa do salário dele no final do mês. Ele trabalha porque acima do chefe dele, ele tem um rei que governa a vida dele. Então ele vai trabalhar com excelência.
Um estudante que entende que Deus o escolheu, ele não vai estudar para passar no final do semestre, para tirar a nota, para fechar o trabalho. Ele vai estudar porque aquilo que ele está aprendendo no colégio, na universidade, quando ele está estudando as ciências exatas, vendo a grande possibilidade que aquilo tudo traz para o homem. Quando vocês estão lá na faculdade de engenharia aeronáutica, quando vocês estão vendo toda a criação de Deus, a inteligência que Deus deu para o ser humano, para criar cada uma daquelas coisas, e vocês estão aprendendo a fazer isso, vocês entendem que isso é um privilégio, porque vocês fazem isso para Deus. Isso é fazer a diferença. O pai, a mãe, o filho em casa, cada um no seu lugar, porque entendem que vivem para Deus, para o Senhor. Isso é fazer a diferença. E aí Paulo termina com algo que traz muito temor para os nossos corações. Perante Ele. Nós estamos sempre perante o Senhor. Nós não fugimos aos seus olhos. Nós estamos sempre com o seu Espírito Santo, porque foi uma promessa que Cristo Jesus nos deixou, que Ele estará conosco até o final dos dias, até a consumação dos séculos. Veja que coisa linda, queridos, que nós temos em poucos versículos. A ação da Trindade naquilo que Deus Ele está fazendo na história do mundo. O Deus Pai que ordena, o Deus Filho que executa, o Espírito Santo de Deus que preserva, que cuida, que transforma, que traz temor para os nossos corações. De saber que o Espírito Santo de Deus é que coloca este temor. Este temor de ser um bom pai, uma boa mãe, um bom estudante, um bom trabalhador, porque é para a glória dEle, é para Ele. Deus nos deu uma função, sermos santos e irrepreensíveis neste mundo para manifestar a sua glória. Por isso que Cristo Jesus, Ele vai falar: vós sois a luz do mundo. Para quem são essas pessoas que são a luz do mundo? Quem são? Quando nós voltamos lá para o contexto, lá de Mateus capítulo 5, nós vamos ver que Jesus estava chegando, estava ali as multidões, estavam os discípulos, estava Jesus. As multidões queriam ver de Jesus a cura. As multidões queriam ver de Jesus os sinais, os prodígios, as maravilhas, o que Jesus iria fazer, a sabedoria da profundidade do falar de Jesus. As multidões queriam os benefícios, aquilo que Jesus podia dar. Discípulo é quem quer aprender de Jesus. Discípulo é quem senta do lado do mestre e aprende com ele. E ouve e fala assim: eu quero viver como meu mestre. Não é como multidão que encontra, fica lá um tempo, ouve, usufrui e vai embora para outro lado. E não anda junto, e não caminha junto. Os discípulos são para esses homens que Jesus está falando: vós sois a luz do mundo. E quando nós pensamos em viver para a glória de Deus, nós pertencemos a um outro lugar, que nós temos uma função aqui, nesse sistema, neste mundo, nós devemos nos perguntar: quem nós somos na igreja de Cristo? Uma multidão, fazendo parte da multidão. A igreja de Cristo não deve ser um palco de multidões que buscam benefícios ou coisas, que querem obter algo através de Cristo Jesus. A igreja é um lugar de discípulos, de remidos, de salvos, de filhos, de santos, sem manchas, que vivem para a glória de Deus, para manifestar a glória de Deus. E aí sim, essa função de que através de nós, da ação do que Deus está fazendo no mundo, Ele vai trazer os seus filhos para ser discípulos com a gente, para viver com a gente, para comer com a gente, para sentar, para aprender, para estar junto. Vamos ter os benefícios de Jesus, tudo que Cristo Ele nos dá, lógico, é graça dEle, é graça. Todos os dias quando a gente acorda nós temos, mas a gente entende que muito mais do que isso,
nós sentamos para aprender com Cristo. Nós sentamos para aprender com outros discípulos, para ouvir, para crescer junto, para estar junto. Nós temos uma função. Este mundo de trevas, sem esperança, eu vejo, é desesperador, as pessoas brigando por conta das coisas desse sistema, as pessoas conversando a respeito das riquezas deste mundo. É desesperador. Esses dias sentava com uma pessoa muito próxima, e ela falava do contexto em que ela vive, muito próximo ao dono da sua empresa, um homem milionário. Aí passa um pouquinho, a pessoa comenta, mas é doido, não tem paz. Você vê, não tem paz no coração. Tem coisa que a gente não imagina, mas não tem paz na vida. Por quê? Está nos valores desse mundo. Quando o cara perde 7 milhões, fica louco da vida, louco. Aí você fala, mas é 7 milhões, cada um de nós, quem não ficaria? Aí a gente percebe como os valores desse sistema ainda estão entranhados em nossos corações. Como os valores, às vezes, deste mundo, ainda a gente precisa entender que há outro lugar, nós temos uma outra função aqui, como embaixadores. E aí quando nós olhamos, nós perguntamos, por quê? Por que eu tenho que exercer essa função? Por que eu tenho que viver dessa forma? Paulo vai responder no versículo 5. Porque em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos desse sistema, não somos mais escravos deste mundo, mas filhos. Só que veja que filhos têm uma grande responsabilidade. Sabe por quê? Porque no contexto que Paulo está escrevendo, para o Império Romano, pessoas que vivem no Império Romano conhecem bem o que é isso, a adoção, ou ser filho de alguém. O ser filho de alguém significa que aquela pessoa é seu dono. Ela pode te vender como um escravo, ela pode até te matar se quiser, porque ele é o dono, você é propriedade. O filho, ele é uma propriedade do pai. E quando Paulo está dizendo, veja, por que somos santos, irrepreensíveis, vivemos sem mancha neste mundo, buscando a glória de Deus, porque nós temos um proprietário, porque nós somos filhos de Deus. Só que este Pai, Ele não nos entrega para a escravidão, este Pai não nos entregou para a morte eterna, mas este Pai entregou o seu Filho, a sua vida por nós, para pagar o preço dos nossos pecados. Este Pai nos amou. Nós somos filhos, propriedades de um Pai que nos amou profundamente e que nos chama para viver de forma diferente. Por isso, meus irmãos, para vivermos para a glória de Deus, precisamos compreender que temos uma função, um dever para com Ele. Quando nós falamos, eu sou filho de Deus, sim, isso já traz para você uma função, um dever, que você pertence, você é propriedade exclusiva dEle, somente dEle, e nós vivemos para Ele. Isso é viver para a glória de Deus. E em terceiro e último lugar, para vivermos para a glória de Deus, precisamos saber que temos um propósito. Versículo 6, Paulo começa, para louvor. Esse louvor vem da palavra, daquilo que Deus faz em nossos corações, da transformação de vida, daquilo que Deus operou, Deus que nos tirou de um lamaçal de pecados, nos trouxe para caminhar em vida, juntamente com Ele. E nós precisamos produzir uma vida de louvor, e aqui é uma total dedicação ao Pai. Uma total dedicação do filho a seu pai, por entender quem é o seu rei, quem é o seu governante, quem é o seu dono. Nós nos entregamos em louvor. E aí Paulo ele vai continuar dizendo, da glória da sua graça, ou em algumas versões, da sua graça gloriosa. Aqueles que são alcançados pela graça de Deus, só podem continuar a viver para a glória de Deus. Não tem outro caminho.
E se tentar viver de outra forma, vai dar errado. Propósito é como você... Já viu aquele brinquedinho daqui? Uns dias eu vou ter um desse em casa. Que é aquele que você pega o quadradinho, né? Põe dentro do quadradinho. Toda criança, todo neném tem um daquele em casa. Vai ter alguns lá em casa desse. Você pega o quadradinho, coloca dentro do quadradinho. Você pega o triângulo, dentro do triângulo. O quadradinho não encaixa dentro da bolinha, porque ela não tem o propósito de encaixar dentro da bolinha. O quadradinho foi feito com propósito para encaixar no quadradinho. Mas se você quiser encaixar o quadradinho dentro da bolinha, você pode quebrar o brinquedo e encaixar. Não tem problema. Você bate lá e força, e quebra e maceta, ele vai entrar. Cumpriu o propósito? Não cumpriu. O que aconteceu? Se machucou e quebrou. Filho de Deus, crente, alcançado pela graça, quando vai tentar, de algum momento, viver fora do propósito de Deus, se machuca, se fere. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Saiu, foi lá, se machucou, se feriu e voltou. E o pai o abraçou, porque ele vai voltar a exercer o seu propósito. O filho pródigo, quando volta para casa, ele não só entende quem é o seu pai, o seu dono, e está disposto a viver para ele. Chega lá, pai, me deixa aqui como um escravo. Ele fala, não, você é meu filho. Você vai viver como meu filho aqui comigo. Isso é viver. É isso que Paulo está dizendo quando ele fala para louvor da glória da sua graça. Da glória que está contida na graça de Deus, que nos alcançou, que transformou as nossas vidas. E agora, porque essa graça nos alcançou, nós só podemos viver para a glória de Deus. Só podemos reconhecer que pertencemos a um outro lugar. Só podemos saber que temos uma função neste mundo. Só podemos reconhecer que temos um propósito neste mundo. Somente isso. Eu gosto de um filme muito antigo, eu assisti quando eu era mais velho, lógico, né? Talvez o meu pai, o Zé Mauro, tenham assistido na época, creio que é de 1981, Carruagem de Fogo. Não sei quantos já assistiram aqui esse filme. Tem uma musiquinha muito tradicional nesse filme, né? Não vou fazer aqui com a boca, senão vocês vão rir de mim. Mas tem uma musiquinha muito tradicional neste filme. E no final deste filme, conta a história de um corredor. E no final deste filme, quando ele está na última corrida, ele recebe um bilhete da sua noiva. Não me lembro se agora do seu treinador. E ele lê o bilhete e ele diz que Deus honra quem honra. Então ele começa a correr. E as pessoas começam a olhar para ele naquela corrida e dizer, como que ele está conseguindo, como que ele dispara, de onde vem essa força, de onde vem essa corrida, de onde vem esse impulso para fazer isso? E no pensamento dele, ele lembra que, ele diz, quando eu corro, eu sinto que eu o satisfaço. Se você for assistir numa versão dublada esse filme, ele vai dizer, quando eu corro eu me sinto satisfeito. Mas não é isso que ele está dizendo, é quando eu corro, eu o satisfaço. Ele entende que quando ele corre para a glória de Deus. Mas sabe, meus irmãos, a carta de Paulo não é a única carta que essa igreja recebeu. Em Apocalipse nós temos uma outra carta para esta igreja. Uma carta muito dura, do próprio Deus, através de João, que escreve para esta igreja, depois de dizer, olha, vocês são uma igreja admirável, vocês são uma igreja trabalhadora, vocês são uma igreja firme na doutrina. Vocês são uma igreja que luta contra aqueles que trazem um outro evangelho, que mudam, que envergonham a mensagem do evangelho. Vocês fazem isso. Vocês são uma igreja fiel, que está lutando e trabalhando. Mas sabe de uma coisa? Versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti
e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Eu falei que Paulo escreve para esses irmãos para lidar com outros problemas. Tinha um outro problema muito grande acontecendo ali, que era algumas pessoas querendo trazer a mensagem do Evangelho misturado com algumas coisas místicas, uma espécie de um gnosticismo da época que deu fruto ao que nós conhecemos aí, as religiões místicas, e queriam colocar isso, impor isso para esses irmãos, e Paulo ele vai dizer, olha, Deus, Cristo é o cabeça da igreja, e Paulo vai lutar, é uma carta apologética, uma carta em defesa do Evangelho. E eles sofreram muito com essas pessoas durante toda a história, ao ponto dessa igreja ficar ríspida, ficar dura. Você já viu cristão que algum dia já apanhou com doutrina da prosperidade, que foi enganado com essas coisas que a gente vê por aí, e depois que conhece a palavra, a verdadeira palavra, fica amargurado, fica duro, fica rancoroso, fica irado com isso, fica duro demais. É isso que estava acontecendo com esses irmãos. E se isso acontecesse, eles iam perder o propósito deles como igreja. É isso que o texto vai dizer. Eu vou tirar de vocês o teu candeeiro, se vocês não se arrependerem e voltar ao primeiro amor. Vocês vão deixar de brilhar. Essa carta é um convite para as nossas vidas hoje. Nós que entendemos, lá na carta de Paulo, o que é as riquezas do Evangelho, o que é as riquezas em Cristo Jesus, mas às vezes deixamos de viver. E nós perdemos o nosso propósito, porque perdemos o primeiro amor. Perdemos o propósito de viver para a glória de Deus, porque perdemos a paixão de olhar para Cristo Jesus e de olhar para Ele e dizer, Ele morreu e pagou o preço pelos meus pecados. Perdemos o nosso propósito porque nos esquecemos da oração de Paulo, de bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, um Deus que é poderoso, que é Pai do nosso mediador, que se entregou, que pagou o preço dos nossos pecados, que morreu a nossa morte, que nos deu uma nova vida. E quando nós nos esquecemos disso, ou quando essa mensagem se torna apenas uma mensagem banal, cotidiana, daquilo que nós ouvimos domingo após domingo, mas isso não ferve em nossos corações com amor, e as coisas deste mundo, os valores deste mundo, deste sistema vão entrando, os rancores, as raivas, as tristezas, vai entrando e vai sufocando isso. Nós corremos o risco de perder o nosso propósito. Corremos o risco de não exercermos a nossa função e de nos esquecermos para onde estamos indo. E de nos esquecermos quem nos chamou pelo nome. Qual é a voz que conduz as nossas vidas? Qual é a voz que nos chamou antes de toda a existência, antes de tudo? Ele já nos conhecia. E passamos a dar ouvido para as vozes deste mundo, desse sistema, e nos esquecemos para onde Ele nos chamou e para onde Ele está nos conduzindo. Passamos a viver tentando nos encaixar em lugares terrenos. Passamos a viver tentando encaixar a nossa vida, as nossas frustrações, nossa tristeza, apenas nas coisas deste mundo, e deixamos de lançar isso nas mãos de Deus. Deixamos de perceber o que Deus está fazendo em nossas vidas, e deixamos de viver para a sua glória. Para vivermos para a glória de Deus, precisamos saber que vivemos para Ele, e não Ele para nós. Ele nos chamou,
Ele se entregou, Ele pagou um preço dos nossos pecados. Quando nós olhamos o texto que nós lemos, a obra que Deus nos abençoou em Cristo, que nós vivemos em santidade irrepreensível perante Ele, que em amor Ele nos chamou, é Ele. É a obra dele, é o que ele está fazendo neste mundo, e que ele nos convida a fazer parte, não nós, mas ele. E quando nós olhamos, nós vamos sair de casa segunda-feira e dizer, eu vou para o trabalho? Não, é para a glória dele. Exercer a minha função de proclamar a sua glória, de viver para a glória de Deus, para ele. Deixa eu deixar algumas perguntas para você refletir. Nossa relação com Deus tem sido estabelecida com a consciência de que não é Deus que existe para nós, mas nós quem fomos criados e salvos para a glória dele, para a glória de Deus. Você consegue perceber isso? O duro é quando nós entendemos o movimento da salvação, daquilo que Cristo Jesus fez, de forma parcial. Cristo Jesus me resgatou da morte para a vida, ponto. Sim, Cristo Jesus me resgatou para a morte e para a vida, para sermos santos, para sermos irrepreensíveis, sem mancha, se preciso for pagar um sacrifício por causa disso, porque Ele nos chamou para sermos seus filhos e nós temos um dono sobre as nossas vidas, um proprietário, Deus. Segundo, quais as decisões que precisamos tomar hoje para que a glória de Deus seja manifestada através de nossas vidas? Quais são as mudanças que você precisa fazer para que você possa passar a viver para a glória de Deus? O que tem te tirado da sua função? O que tem te tirado do seu propósito? Para pensar, o que você precisa mudar, o que você precisa deixar, o que você precisa abrir mão. Nós vamos tirar um tempo de oração. Feche seus olhos, que o Senhor trabalhe em nossas vidas, nossos corações, que possamos voltar ao primeiro amor, de olhar para as riquezas de Cristo, ao primeiro amor de olhar e reconhecer que aquilo que de mais precioso e importante que nós temos é Cristo. Eu só tenho a Ele. É o Senhor. Possamos viver para Ele, para a glória dEle. Pensa um pouco, o que você precisa abrir mão, o que você precisa deixar, o que tem te tirado dessa função, o que tem te causado manchas. Nós servimos a um Deus que é remidor, que nos lava, que nos purifica. E é por causa dele que podemos viver para a glória dele. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus, pela sua palavra, que fortalece as nossas vidas, que edifica os nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou, Pai. Porque o Senhor nos escolheu, nos chamou pelo nome. Antes da fundação do mundo, antes de toda a existência, Pai, para uma função, para um propósito, ó Deus. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos viver, Pai, segundo, ó Deus, este propósito, para a sua honra, para a sua glória, ó Pai. Que a mensagem, ó Deus, de vida que esses reformadores, que esses homens, que Lutero deixou lá, que passou pelas suas escrituras e chegou até eles pela ação do Teu Santo Espírito, ó Pai, chegue em nossos corações esse desejo de viver para a Sua glória, de reconhecermos, ó Pai, onde nós estamos, ó Deus, e que nós estamos ali como Seus filhos, ó Pai,
que nós estamos ali como santos, filhos do Senhor, separados para fazer a diferença, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém.